Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter que falar sobre os Correios. Mas afinal de contas, desde quando é que os Correios estão em crise? Eu não sei, eu tenho quase 37 anos e acho que desde que eu me conheço por gente, eu sei que o Correio vai falir, o Correio vai quebrar, e o Correio vai não sei o quê, e o Correio já foi operadora de telefone, o Correio já foi banco, o Correio já foi até Correio. E por que estamos nessa crise? Então a gente vai explicar qual é a crise do Correio e quais são as possíveis saídas nesse reforço de 20 bilhões de reais que o governo não quer tirar da conta e vai pedir emprestado. Vamos aos fatos e a gente vai explicar tudo certinho. Não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado, estamos crescendo e roda a vinheta. Bom, os Correios, eles têm uma função social no Brasil. E essa função social cobra o seu preço, como toda função social. Sim, o Correio não é uma maravilha de empresa alinhada com o lucro. Por quê? Porque o governo ele limita o preço do envio. Porque eles justificam uma ação social dos Correios. Os Correios, sim, têm uma importância gigante porque entrega em lugares que realmente a empresa privada não tem interesse de desenvolver essa rota. E o Correio entrega. E com isso o Correio fica muito defasado. O Correio já tentou ser operadora de telefone, investiu um dinheiro e perdeu. O Correio já tentou ser banco e não deu certo. O Correio agora tem um marketplace, que nem o Mercado Livre, tá no começo. Mas quem é que sabe disso? Bom, quase ninguém sabe disso. Então o Correio tem sérios problemas financeiros e não é de hoje. Bom, por que o Correio agora deu esse boom? Bom, o Correio teve um sério problema esse ano de ter que pagar indenizações trabalhistas. Aí você fala, indenização trabalhista? Sim. De 89, de 95, lá quando tinha o Plano Verão 1, Plano Verão 2. Essa galera, lá naqueles planos, quando fizeram aqueles planos para ajustar a economia, afetaram muitos empregos, muitas empresas. E o Correio foi uma delas. E hoje, a gente está pagando a conta de algo que aconteceu lá em 95, em 89. E essa conta tem que ser paga. Infelizmente, demorou-se anos e essas ações vão sendo corrigidas. Então o Correio teve um aumento só dessa parte de jurídica, de gastos jurídicos, de quase 500 e poucos %, que não estavam na conta. Mas esse é o principal problema do Correio? Não. Esse é um dos fatores. Para você entender, o Correio é uma empresa gigante e nada nessa empresa pode ser considerado o problema mágico. Resolve-se esse problema e tudo se resolve. Não, o Correio é uma empresa estatal que tem diferentes problemas. Um deles é a gestão. Passa ano, entra ano, alguém vem com uma ideia mágica para salvar o Correio. Essa ideia ou acaba, ou não dá certo, ou muda-se o governo, e aí vem outro presidente, e vem outro, e com ideias mágicas que o Correio vai entrando em desuso. Mas uma das principais fatores que o Correio está nessa pindaíba é simplesmente o fato de que pessoas mandam cada vez menos cartas, que os bancos mandam cada vez menos cartas, que as empresas mandam cada vez menos cartas e, mandando menos cartas, o Correio é menos utilizado. É óbvio, é meio simples, isso vem caindo ano após ano. Mas também temos um fato que foi desastroso e isso a gente pode atribuir a esse governo, que foi a famosa taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas tinha como objetivo mágico, por falas e tudo mais, que o governo ia taxar a importação dos aplicativos Shein, Shopee e todos esses aplicativos de compras internacionais que você sabe, iria magicamente taxar esses aplicativos e o preço dos aplicativos não iriam subir. Magicamente. Como a gente não sabe. E, por acordo, tudo que vem realmente importado assim desses aplicativos era direcionado ao Correio e o Correio cobrava o frete e você pagava e estava tudo certo. Porém,
Com a taxa, o que aconteceu? Pessoas pararam de comprar desses aplicativos. Com isso, o correio teve uma queda na receita desse produto, que é da compra internacional, de 61%, que dá em média aí 2 bilhões de reais no ano passado. Aí você vai me falar, nossa, mas isso salvaria o correio? Não, não salvaria o correio. Mas também não reverteu em arrecadação, não reverteu em aquecimento das compras no mercado interno. Foi uma decisão desastrosa, pensada em arrecadar 2 bilhões, que é mais ou menos o que o correio deixou de arrecadar. 2 bilhões e o que o governo está arrecadando de ainda desses aplicativos de compra internacional é 2 bilhões. Então deixou de arrecadar no correio 2 bi e agora passa a arrecadar 2 bi de impostos. Mas desastrosa por quê? Porque esse fôlego de 2 bi nos correios era muito importante. E esse aumento de impostos de 2 bi para o governo não salva muita coisa. A pessoa que ganha pouco, que comprava nesses aplicativos, deixou de comprar. Porque não é que substituiu uma blusinha de 10 reais que se comprava na Shopee e vai na loja e custa 10 reais, não custa, ela deixa de comprar. A pessoa que ganha bem e queria comprar algo mais moderno no aplicativo, ele continua comprando. O prejudicado nessa ação foi o pobre. E a pessoa que ganha mais continua comprando nesses aplicativos. Então, a ideia desastrosa e milagrosa que o governo vendeu foi que a taxa da blusinha não afetaria as vendas pelos aplicativos de compra internacional. Afetou. Diminuiu 61% as vendas desses aplicativos. Quem é que distribuía? Os Correios. Os Correios ficavam com uma parte, que é a parte dele de transporte. Isso girava o correio. Agora não se tem mais isso e não se tem arrecadação. Mas a estrutura está ali, dos Correios. Como é que você vai continuar alimentando aquela estrutura? Você não continua. E mais um déficit para o Correio. O Correio agora, junto com o Fernando Haddad, pretende pegar um empréstimo de 10 bilhões, B de bola, para fechar as contas desse ano e mais 10 bilhões para fechar a conta do ano que vem. Mas o Correio não consegue nem pagar o empréstimo de 1,8 bilhões que ele tem. Qual é a outra mágica do Correio? O que vão tentar ainda mais no ano eleitoral? Qualquer coisa que se fizer no ano eleitoral do Correio, se o Lula não for reeleito, o outro presidente não vai acatar. É só uma maquiagem no Correio. O Correio tem rotas que podem ser leiloadas. Rotas exclusivas dele que podem ser leiloadas. Mas essas rotas não são lucrativas. Então, pode-se tentar o leilão, mas será que vai conseguir? É arriscado, difícil, não é fácil de fazer e muitas das vezes, feito isso pelo mundo, se vê que o resultado não é uma venda, é mais uma certeza do que aquilo não funciona. O Correio pode sair das grandes metrópoles que estão dando lucro? Não, porque se sair, aí mesmo que não fecha a conta. O governo, sim, pode parar de regulamentar o envio das cartas, quanto custa para se enviar documentos. Isso vai crescer o valor do envio no correio. E aí a gente tem duas opções. Ou as empresas começam a partir para entregas de cartas por empresas privadas, ou o correio vai ter um aumento na arrecadação e as empresas vão parar ainda mais de mandar cartas, encomendas pelo correio. Então você veja, o correio não é uma coisa simples, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, até porque entra governo, sai governo, todos tentam resolver os problemas do correio que não são concretizados. Todos têm uma ideia brilhante que não é concretizada. Agora temos o tal do correio como marketplace. Vamos ver se isso dá certo. Mas até engrenar precisa de dinheiro e essa é a cartada do governo. Então, temos que parar e pensar e entender que se o governo quiser que o correio tenha seu papel social e o governo subsidie boa parte do correio, porque no modelo de negócio que está aqui hoje,
não funciona, tem que ser comunicado à população e explicado qual é o seu problema, qual é o seu programa social do Correio e por que ele deve ser financiado por dinheiro público. Ou caso contrário, se dá uma outra finalidade ao Correio. Porque o que não dá é para o Correio ser administrado por governo após governo, por pessoas incompetentes que estão ali para ganhar seu salário, para fazer qualquer outra coisa a não ser pensar nos interesses do Correio. O Correio é uma instituição secular no Brasil, mas ele não é tratado com o respeito que merece, tanto por políticas mal pensadas, como a taxa da blusinha, como por políticas que acabam, como o Correio como empresa telefônica, o Correio como banco, o Correio agora como marketplace. São ações muito boas, que demandam muito dinheiro e tempo. Tempo que não é o tempo do mandato do político de ocasião. É um tempo maior, um projeto de empresa que está hoje literalmente falida, porque precisa de 20 bilhões para fechar as contas e não tem nenhum tipo de saída de arrecadação. Porque a perspectiva é: o governo e as empresas não vão mandar mais cartas na era da informação. As empresas não vão utilizar o correio como meio de entrega de produtos porque é ineficiente e caro. Então, o que nos resta para o correio? O que os funcionários do correio têm a dizer? Porque é uma empresa estatal que depende de dinheiro público, que precisa entrar no eixo ou abrir a sua concorrência e cobrar preços de mercado para pelo menos tentar empatar as suas contas com as empresas privadas. Muito obrigado e até a próxima.